Oi pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai avançar um pouquinho mais no estudo aí e falar sobre intervalo de confiança, tá? Que é um conceito muito legal. O que é o intervalo de confiança? Então vamos supor que a gente tem um estudo, a gente coletou 100 restaurantes de Maceió, a gente quer saber o preço médio de todos os restaurantes de Maceió. Restaurantes de Maceió, vamos dizer que são 1.000, tem 1.000 restaurantes por lá, a gente só conseguiu pegar 100, né, coletar essa amostra. E a gente calculou que o preço médio dos restaurantes desses 100 é de R$ 37, tá? Bom, o que a gente vai geralmente comunicar? Além de comunicar que o preço médio amostral, né, foi de R$ 37, a gente também quer estabelecer um intervalo de valores que acomode uma incerteza sobre qual é a real média da população toda, ou seja, dos 1.000 restaurantes que existem em Maceió, por exemplo. Tá? Então, a gente consegue calcular em cima dessa média aqui qual que seria o intervalo para a gente ter, por exemplo, um determinado nível de confiança sobre esse em torno dessa média, que seja 90, 95% de confiança, de que a média populacional está dentro desse intervalo. Tá? Então, isso é um intervalo de confiança, por isso que é chamado de intervalo de confiança. Tá? O que pode acontecer? Pode ser que a média populacional, na verdade, vai estar fora, tá? O que seria um erro, né? A gente estaria incorrendo um erro, mas isso também pode ser possível, né? Só que o importante é que esse erro aqui, essa chance da gente estar errando, ela é uma chance calculada, tá? Então, só para falar um pouquinho melhor para vocês aqui, para vocês entenderem melhor, como é que a gente calcula, né? O que a gente tem que estabelecer primeiro? A gente tem que estabelecer qual o nível de confiança que a gente quer. O que é o nível de confiança? É 1 menos a probabilidade de erro que a gente vai estar trabalhando. Então vamos supor que a gente quer ter 5% de probabilidade de errar essa estimativa. Aí a gente vai ter um nível de confiança, consequentemente, de 95%. Mas vamos supor que a gente pode se permitir errar um pouquinho mais, 10%. Consequentemente, o nível de confiança vai ser 90%. Tá? Os níveis muito comuns utilizados são de 99%, de 95% e de 90%. Tá? Então, esses valores aqui são os mais usados. Tá? Qual que é a fórmula, pessoal, que é usada para levantar os valores do intervalo de confiança? Tá? Professor, vou precisar calcular na mão o intervalo de confiança? Não, os softwares todos vão dar para vocês. O que vocês têm que entender, mais uma vez, é só da onde vem esse valor, tá? Bom, ponto e vírgula aqui por quê? Porque são dois valores, né? Vai ser um para menos e outro para cima da média. Então, em um valor nós vamos pegar a estimativa amostral, ou seja, a média, né? Aqueles R$ 37 de média que a gente achou, e a gente vai subtrair um determinado valor. Do outro lado, a gente vai somar o mesmo valor, né, para cima, tá? Então, de forma que o intervalo seja o mesmo para cima e para baixo. Então, vamos lá. Então, o primeiro termo aqui da equação, estimativa amostral, é a média que a gente achou. Tá? É a média que a gente achou, R$ 37, tá? X barra, beleza? X barra, média amostral. No caso, a gente está trabalhando com uma média, né? Importante ressaltar que esse intervalo de confiança ele não se dá apenas para médias, tá, pessoal? Pode ser um parâmetro de uma regressão linear, por exemplo, que a gente vai ter também um intervalo de confiança, tá? Bom, depois nós vamos ter aqui dentro desse componente da fórmula aqui, a gente vai ter o valor Z, que é o valor que a gente acabou de ver no último vídeo, né? Que é aquele valor tabelado, né? E vai depender do que esse valor? Vai depender do nível de certeza que a gente quer ter do intervalo que está aquela média real populacional. E a gente vai extrair o valor Z, tá? E aí, que é o valor tabelado, né? E aí também a gente vai ter, isso vai ser dependendo do que? Esse intervalo de confiança ele vai depender do chamado erro padrão. O que é o erro padrão? Ele é função de duas coisas. Do desvio padrão, que a gente encontrou, né, S, e do tamanho da nossa amostra, N. Tá? Então vocês veem o seguinte, como o desvio padrão está acima, aqui está sendo o numerador, né? Quanto maior o desvio padrão, maior vai ser esse intervalo de valores, né? Porque veja que quanto maior aqui, mais ele vai subtrair da média para baixo e mais ele vai somar para cima. Então o intervalo de confiança vai aumentar quanto maior o desvio padrão.
É muito simples de entender isso, né? Vamos supor que a gente pega todos os restaurantes lá de Maceió e a gente acha vários restaurantes muito baratos, outros restaurantes muito caros, ou seja, a gente começa a ter uma variabilidade, uma dispersão muito grande ao redor da média. Consequentemente, a gente não vai conseguir mais ter tanta certeza sobre o intervalo de valores, a gente vai ter que alargar esse intervalo para acomodar essa variabilidade maior, entenderam? Da mesma forma, o N é o quê? Quanto maior a amostra, como ele está no denominador, quanto maior a amostra, menor vai ser o intervalo de confiança, ou seja, mais certeza a gente vai ter daquele valor, daquele intervalo ao redor da média. Então a gente vai conseguir estreitar o intervalo de confiança para perto da média. Então, grandes amostras, maior certeza. Menores amostras, menor certeza. Ou, de uma forma um pouco melhor de ser colocada, maiores amostras, menos incerteza. Tá? Quanto mais restaurante a gente tem menos incerteza do real valor da população. Tá? Então, essa é a estrutura da fórmula, beleza? Esse valor Z, como vocês já viram no último vídeo, ele vai sair da onde? Olha aqui o que apareceu, pessoal. Distribuição normal, tá? Então, a partir do teorema do limite central, a gente sabe que todas as amostragens, quando repetidas ao longo do tempo, o parâmetro tende a ser, a média, tende a ser uma distribuição normal, beleza? Então, esse coeficiente Z ele vai vir a partir dessa premissa, ou seja, se a gente quer ter 95% de confiança, a gente já viu no último vídeo que a gente pega esse valor aqui, né? 1,96. Vamos supor que a gente não precisa estar tão certo assim do valor da média dos restaurantes. A gente quer estar só 90% certo. Então, dividindo 90 por 2, né, uma vez que a distribuição normal ela tem dois lados, para negativo e para positivo, a gente tem 0,45, concordam? 45%. Vamos buscar o 45 aqui, onde é que está próximo aqui nessa tabela? Está aqui, ó, pessoal. Tanto para cá, né, 44,95, quanto 45,05. Então, nesse caso aqui a gente pode pegar qualquer um, vamos pegar esse aqui. Qual seria o Z? 1,64 ou 1,65. O mais correto seria pegar 1,645, tá? Mas esse detalhe também, não se prenda nesse detalhe. A gente pode pegar 1,64 para fazer a estimativa, tá? E aí nessa equação seria colocado 1,64. Ou seja, quanto maior a certeza que a gente quer ter, a gente vai ter que trabalhar com uma certeza maior aqui para esse lado da tabela, ó. E aí, consequentemente, o valor de Z vai aumentar, certo? O valor de Z aumentando nessa equação aqui, o intervalo de confiança aumenta também. Quanto mais certeza a gente quer ter sobre o intervalo, a gente vai ter que trabalhar com um intervalo maior, tá? É isso, pessoal, é isso. Então é isso que vocês têm que focar, só em entender qual a relação, né, de intervalo de confiança com erro padrão, com desvio padrão, com a amostra e com a certeza, o nível de confiança que queremos ter sobre o real valor populacional, tá? Então, é isso por hoje. Bons estudos. Tchau, tchau.